primeiramente, também quero agradecer e cumprimentar as pessoas que eu já conheço, que estão aqui. Então, me sinto bastante amparado, estou nervoso. Começo a falar do meu sentir, inicialmente. Estou um pouquinho ansioso, não sei como é que vai ser, não sei ainda o que eu vou falar exatamente. Até pensei em algumas coisas, mas aí eu disse, não, isso aí é o ego, né, querendo vir para frente. A gente tem que estar aqui de coração aberto, na presença, e deixar que o universo flua da melhor forma, da forma como tem que ser. E todas as coisas acontecem como tem que ser, e tudo que aconteceu era a única coisa que podia ter acontecido. Então, vamos navegar em paz, né, tranquilos. Do meu sentir, eu vou para o meu pensar. O meu pensar é que o desafio foi grande, de trazer essas polaridades à tona na nossa consciência. E, pessoalmente, começou com o Sagrado Masculino, o grupo do Sagrado Masculino, que não fui eu que criei, eu entrei, ele já existia, mas eu tive o privilégio de, depois de algum tempo, poder coordenar ele durante algumas luas. E, de repente, a gente percebeu que os homens que estavam lá partilhando não estavam trabalhando o seu sagrado masculino, eles estavam trabalhando o sagrado feminino deles. E cada vez mais tirando da sombra e trazendo para a luz. E aí a gente brincava, né? Poxa, isso aqui é um grupo de sagrado feminino para homens. E não necessariamente de sagrado masculino. E à medida que a gente foi percebendo isso, a gente também foi ampliando a nossa percepção sobre o que são essas energias. O que é o sagrado masculino, o que é o sagrado feminino, e por que a gente costuma separar ele entre homens e mulheres. Por que a gente tem o clube do Bolinha e o clube da Luzinha. Né? Por que de vez em quando a gente cria esses grupos mistos? Ah, qual é o objetivo disso? Então, eu começo a minha fala, e espero que ela seja breve, quero que vocês falem também, trazendo justamente qual é o meu entendimento sobre o sagrado masculino e o sagrado feminino. Eu entendo e sinto essas energias como dois aspectos de uma coisa só. Essa coisa só é o que a gente chama inicialmente de sagrado, que é uma energia que está em todas as partes ao mesmo tempo, que é a energia da consciência, de Deus, do universo, é o todo, é o um, tudo é sagrado. Dentro desse fluir sagrado, a gente consegue observar pelo menos duas polaridades. Pode ser que tenha mais, mas a princípio a gente consegue ver duas, muito claramente. A da ação e a da recepção. A do agir e a do esperar. A do receber e a do dar. E aí a gente tem uma vasta biblioteca de filosofias para falar sobre esses dois aspectos. Mas quando a gente traz isso para o corpo, parece que a coisa ganha um tomzinho diferente. Isso porque no nosso corpo a gente tem aspectos do masculino e do feminino de uma forma muito mais escrachada, biológica. Né? O próprio órgão genital parece que tem essa informação. O pênis, ele naturalmente emite, né? A vagina recebe. Enfim, isso não tem nada a ver com sexualidade ou com gênero, tá, gente? Estou falando apenas da parte biológica. E isso é algo que eu quero também evitar, né? Que a gente não tratar sobre questões de gênero, porque o sagrado masculino e feminino vão além disso. Mas aí, nessas polaridades, a gente se identifica com algumas, se sente confortável com algumas delas, e a gente começa a deixar as outras em segundo plano. E esse segundo plano vai virando rotineiro, vai ficando soterrado por algumas emoções, por algumas experiências, até o ponto que essa energia ela deixa de ser sagrada e passa a ser sombra. E aí está o grande problema, porque essa sombra ela sai do aspecto individual e ela assume um aspecto planetário, coletivo. Pela lei do tempo, todas as pessoas estão conectadas por uma camada chamada noosfera.
é uma camada que conecta todas as mentes do planeta, todas as consciências, e ela recobre o planeta como uma esfera. Pela lei do tempo, todos nós estamos conectados e partilhando dessa atmosfera. Só que quando nós temos uma quantidade de sombra muito forte, essa sombra, obviamente, ela se espalha também, ela é compartilhada. Então, nenhum processo acontece sozinho, isolado. A minha sombra interfere na sua sombra e a minha luz interfere na sua luz. E isso vale de todos para todos. Quando a gente tem o nosso sagrado masculino ou feminino na sombra, a gente começa a usar eles de uma forma automatizada, reativa e muitas vezes violenta, seja para com o outro ou para com a gente mesmo. Essa forma violenta, ela, a princípio, parece não ter solução. Parece que nascemos com isso e que vamos morrer com isso. Parece que é cultural, parece que, enfim, a gente consegue enxergar uma possibilidade, aliás, uma gama enorme de possibilidades para justificar a nossa ausência de responsabilidade para com a nossa própria essência, com a nossa própria fonte de energia. Então, a gente coloca a culpa em uma série de coisas, questões econômicas, culturais, biológicas, enfim. E podemos aqui enumerar uma série de possibilidades. Mas tudo se trata de a gente se perceber e se observar. Quando a gente vai, por exemplo, à psicoterapia, o trabalho que a gente faz lá dentro, né, eu digo enquanto paciente, é de expor até que aquilo se torne observável. E se expondo, colocando para fora, até que tudo aquilo se torne visível, que você possa lidar com aquelas informações. Isso é uma das formas de a gente ativar a nossa autopercepção. Mas tem outras. O Sincronário da Paz, por exemplo, a Lei do Tempo, é uma excelente ferramenta também de autoobservação. E vocês vão encontrar muitas ferramentas. Na verdade, sempre que vocês buscarem qualquer coisa, vocês vão encontrar. Sempre. Isso é uma lei natural. Isso é uma lei universal. E tudo que a gente encontra, nós já estávamos procurando, mesmo que nós não estivéssemos conscientes disso. Ah, então, o início de tudo é o processo de autoobservação. Quando a gente observa como reage, como a gente se sente e como a gente reage às situações, às emoções e às informações que chegam para a nossa consciência, a gente começa o processo de clareza, o processo de iluminar algo que estava na sombra. E aí a gente começa a perceber se essa coisa que está vindo à luz é a nossa energia masculina ou a nossa energia feminina. Quando a gente consegue iluminar e observar e ver, mesmo que ainda não esteja curado, a gente está em um processo de consagração. Ou seja, vamos tirar da sombra e trazer para a luz. Tirar a nossa energia do profano e trazer para o sagrado. O sagrado é quando a gente tem consciência das nossas energias. Quando nós temos consciência sobre elas, nós podemos começar a ver o que fazer com elas. Se vamos tratar, se vamos ignorar, se vamos, enfim, fazer qualquer coisa com ela. Exercitar, tem várias possibilidades também. E como que a gente faz isso? Como que a gente consegue iluminar isso? A autoobservação, como eu falei, ela já é um processo feminino. Ela já é um primeiro passo de utilização, de ativação do nosso sagrado feminino. Quando eu falo dos meus sentimentos, quando eu me conecto com a minha intuição, quando eu não me julgo por causa disso, eu estou ativamente utilizando o meu sagrado feminino. É por isso que o sagrado feminino não se restringe só às mulheres, mas a todas as formas de consciência, todas as formas de vida, em animais também, em plantas, e onde mais você considerar que haja consciência.
No entanto, a gente só pode partir de nós mesmos, desse corpinho tridimensional, que é o princípio da nossa viagem cósmica. Então, quando a gente para, fecha os olhos, respira, traz a atenção para a presença, começa a perceber a respiração, os batimentos cardíacos, como o seu corpo reage ao silêncio, como que você reage à fluidez ou à tormenta de pensamentos que a gente tem, como você reage quando está ansioso, ou nervoso, nervosa, perdão. Tudo isso é o nosso processo de ativação do sagrado feminino. Quando a gente começa a colocar as nossas atitudes reativas, aquela comunicação violenta, enfim, todos esses aspectos negativos, nessa observação feminina, a gente começa a usar o feminino para iluminar o nosso masculino. E aí sim, a gente tem um processo de consagração da energia masculina, especialmente se forem mulheres, né? Que é o caso desse coletivo. Uma vez que o seu masculino começa a se curar, começa a vir para a luz e a você usá-lo da melhor forma, da forma mais sábia possível, mesmo que ainda cometendo alguns tropeços, você começa um processo reverso de cura do seu sagrado feminino. Porque as suas atitudes, as suas ações corretas vão dar frutos que vão alimentar a sabedoria em um processo cíclico que não se interrompe. Ele é retroalimentativo. Mas tudo parte do sagrado feminino. Tudo parte do nosso sentir, do nosso observar. O sentir e o observar, por que eles são femininos? Porque eles são receptivos. Quando eu observo, eu não interfiro, eu recebo a informação. O observar é uma forma de você não tomar partido em relação ao evento. O sentir também. Se eu sinto algo físico, por exemplo, calor, e eu não reajo a ele, eu apenas sinto isso. Eu estou recebendo. Então, aqui a gente tem a ideia de energia feminina como essa energia que recebe. Depois que eu recebo, eu reflito sobre ela. Eu reflito sobre todo esse arsenal de informação que eu me permiti me conectar, sem julgar. Então, eu começo a fazer um processo de lapidação. Nesse processo de lapidação, eu posso utilizar, sim, todo o conhecimento que eu adquiri na minha vida em relação a tudo que for mental. Pode ser as minhas experiências passadas, pode ser a faculdade, os estudos, pode ser terapia, né? Psicologia, psiquiatria, enfim, pode ser tudo que você tiver ao seu alcance. Você pode começar a lapidar isso, a ver, não, isso aqui não tem nada a ver. Opa, isso aqui não sei se tem a ver ou não. Vou deixar aqui de ladinho, posso considerar depois. E depois que você tem isso bem lapidado, aí chega a hora de transformar. Essa transformação é quando você pega aquela informação que já está agora polida, você já teve uma boa reflexão a respeito, e você vai transformar, você vai agir em relação a ela. O agir, ele é tumultuado, porque é o primeiro agir. A gente não tem certeza como vai ser. É igual andar de bicicleta pela primeira vez. Você pode observar a bicicleta, você pode estudar a bicicleta, você pode ver outras pessoas andando de bicicleta, mas quando você tentar dar a primeira pedalada, aí vai ser a transformação. Você sai do estado de observador, receptivo, receptiva, tinha que começar a cuidar mais dos pronomes, e, e passa a ser ativa. Isso não quer dizer que você vai sair andando de bicicleta perfeitamente. Você pode tropeçar, você pode cair, você vai se ralar, literalmente, para só depois você entrar no terceiro, no quarto e último processo, que é o amadurecimento, que é quando as tuas experiências com o teu masculino, já num estado sagrado, de consagração, se revertem para um novo aprendizado.
Esse novo aprendizado, a gente chama de amadurecimento, ele é o fechamento do ciclo, que começa na observação, passa pela transformação e volta como uma nova recepção. Porque a partir do momento que eu executo essas transformações, que eu me permito agir e aceitar as consequências disso, tudo que eu tenho de retorno, eu absorvo com a energia feminina. A energia feminina é o que faz você estar nesse momento em silêncio me ouvindo. Independentemente se você está concordando ou não, você está recebendo. O que vai acontecer depois, no segundo momento? Você vai refinar tudo isso que eu estou falando. Você vai refinar o que a sua consciência conseguiu aprender. Porque nem tudo que eu falei vai entrar em vocês. Vai entrar o que é o momento certo de entrar. Depois disso, é que vocês vão colocar isso em prática ou não. E o não colocar em prática já é uma prática. Não tem como fugir do processo. Ele é cíclico e ele é natural. A omissão, ela também é usar o sagrado, perdão, é usar o masculino, mas não sagrado. A omissão em relação à atitude é a sua energia masculina agindo na sombra. Porque quando você se omite de agir, você coloca um pano sobre ele, sobre essa sua responsabilidade. Quando a gente se omite da responsabilidade da ação consciente, né, a gente imediatamente parte para a ação inconsciente, ação imprudente, não sábia, não amadurecida. Você refina um processo e você sabe sobre ele, mas quando chega a hora de fazer, isso não se transforma em ação correta. E aí você bloqueia a sua consagração pessoal. Você vai continuar usando o masculino a partir dali. Isso não interrompe. Você não pode interromper isso. Mas ele não vai ser sagrado. Ele vai ser profano. Qual é o problema do profano? O problema do profano é que você vai ficar cada vez mais à mercê de coisas que você não entende, que você não consegue observar, que você não consegue mudar, e entra o sofrimento. E esse é o grande barato da gente estimular a nossa consciência e harmonizar os nossos sagrados, porque a gente evita o sofrimento. Nós vamos passar por todos os processos como a gente tem que passar, independente de quais sejam. Porém, a gente pode escolher se esse processo é doloroso ou se ele é com propósito. Na verdade, eu falei errado. O processo, ele é doloroso para todo mundo. A gente vai escolher se ele serve a um propósito ou se a gente vai ficar na dúvida por muito tempo. Por que que isso está acontecendo? Por que que eu não mudo? Por que que isso continua? Por que que eu repito esse padrão? Por que que tal pessoa ou tais tipos de pessoa continuam aparecendo na minha vida? Não são as pessoas, é você. É você e a forma como você executa o seu masculino. Ah, algumas mulheres me passaram mais cedo que sentem o sagrado feminino muito ligado à questão do útero, à questão de se conectar com os seus ciclos, de se conectar, enfim, com sua feminilidade, com seu estado de mulher. E isso está muito certo, mas não compreende o todo. Porque se conectar com o seu útero, com os seus ciclos menstruais, com, enfim, tudo que faz de você ser quem você é fisicamente, faz parte do processo maior, mais abrangente, que é o da autoobservação. Quando você, por exemplo, vou começar a falar de agora, vou começar a falar agora de algo que não é bem 100% que eu domino, tá? Então, se eu estiver falando alguma besteira agora, vocês me interrompem. Mas, por exemplo, quando as mulheres tomam a pílula anticoncepcional, enfim, alguma coisa nesse sentido, elas interferem, né, no seu ritmo hormonal, de alguma forma muda o fluxo
muda os seus, a forma como manifestam os seus ciclos, engana o cérebro, né? O cérebro ele precisa ser enganado pelos hormônios para poder reagir de uma forma diferente. E para algumas mulheres isso funciona no sentido de que elas conseguem atingir o objetivo que querem, e para outras isso não funciona, ou pelo menos não obtêm uma qualidade de vida como gostariam de ter. Não estou julgando se isso é certo ou errado, tá? Estou colocando um exemplo. A partir do momento que você começa a se observar e a entender o ritmo do seu corpo, você começa a querer entrar em um fluxo mais natural. E esse fluxo natural significa deixar o seu corpo agir como ele tem que agir. Para algumas mulheres, isso significa, por exemplo, interromper com aquilo. Para outras, não. Porque às vezes elas acreditam que um outro problema maior exige aquilo, enfim, qualquer coisa. Tá? Não vou entrar no mérito da questão. Mas para essas mulheres que entendem que tem que parar, ou que elas querem parar, que ela individualmente precisa parar, ela começa a se reconectar com os seus próprios ciclos, seus ciclos naturais, sem controlar com tabelinha ou com outra coisa. Ela apenas tenta sentir. Esse processo de sentir os seus ciclos, é aí que eu quero chegar, essa é a parte mais importante, de sentir os seus ciclos, de ouvir o seu corpo, de deixar que o seu corpo te comunique o que ele tem para comunicar, esse é um processo de consagração do seu feminino, de entender, de sentir, perdão, de sentir e depois de entender o que está acontecendo. Então, sim, para as mulheres é muito importante essa conexão com os seus ciclos internos, independentemente de ter ou não ter útero. Né? A gente sabe que muitas mulheres acabam precisando fazer cirurgias de remoção do útero, por exemplo. Mas isso não significa que ela não tenha útero. O corpo dela, o DNA dela, entende que há um útero. A configuração genética diz que há um útero. E essa configuração genética vale, importa muito. Porque tudo bem, ele não está ali físico, mas ele está ali em forma de informação em todo o seu corpo, principalmente no seu cérebro. No caso de mulheres, por exemplo, que precisam tirar seios por causa de câncer de mama, ou, enfim, de qualquer outra coisa. Pessoas que num acidente perdem perna, perdem braços, ou perdem o movimento, né? Quando qualquer parte do nosso corpo, ela para de funcionar ou ela precisa ser retirada, independentemente do que seja. O nosso corpo ideal, que está registrado no nosso DNA, ele continua valendo e ele continua manifestando. Ele vai encontrar, logicamente, alguns empecilhos para se manifestar, mas o pulsar dele ainda considera. Não por acaso, muitas pessoas têm o tal do efeito membro fantasma. Né? A pessoa que perdeu uma perna continua sentindo o dedinho, porque o cérebro ainda mantém a informação, a, o processo de comunicação com aquela parte do corpo que não está mais. Ele vai parar de sentir? Não, porque o caminho está ali, a informação está ali. A gente vai se adaptar a isso. Mas o importante é que o processo de percepção de como esses ciclos funcionam está intimamente ligado com a ativação do feminino, da consagração do feminino, de tirar a sua energia feminina da sombra e colocar ela na luz. Quando coloca na luz, repito, você tem um processo de sagrado. A energia feminina na sombra, ela também interfere no masculino. E é o que acontece com os homens, principalmente. Por toda essa configuração histórica que o homem se colocou, que a humanidade se colocou, a grande maioria dos homens tem o seu sagrado feminino, tem o seu feminino não sagrado, na sombra, profanado. É a não conexão com a sua intuição, com os seus sentimentos, não ouvir, interromper para poder falar. Então, várias questões vão estar ligadas com o que a gente chama de machismo, mas é mais profundo que isso. É mais do que cultural.
a sua própria energia de vida, sua própria essência, que vai além do seu corpo. Só que a mulher também pode ter esse sagrado masculino, perdão, esse sagrado feminino na sombra. A mulher que delega a responsabilidade sobre si, ela está com o seu feminino na sombra. Não quer dizer que ela não pode ser cuidada, que ela não pode, não é isso. Mas é o processo interno de projetar a responsabilidade sobre uma situação em qualquer coisa externa. A partir do momento que você projeta, que você se exime dessa responsabilidade, esse feminino está na sombra. Porque é a energia da receptividade transformada em vitimismo, por exemplo. Quando eu digo que eu só não faço tal coisa porque o outro não deixa, porque tal situação me impede, porque eu não tenho outro caminho, porque eu já nasci assim, porque eu não tenho esse dom, porque eu não sei fazer isso tão bem quanto fulano, ciclano, que são muito melhores e que não vou conseguir competir com eles jamais. Enfim, qualquer coisa nesse sentido. Essa é a energia feminina manifestando a sombra. Como que se cura isso? Com o masculino sagrado. Porque o masculino sagrado vai olhar para esse feminino machucado e vai dizer: eu posso fazer. Eu posso fazer porque eu estou na luz. Eu posso controlar essa energia e posso condicionar ela para fazer acontecer o que você acha que não pode. E quando você usa o masculino sagrado, seu, né, seu mulher, usa o seu masculino, o seu feminino começa a subir junto. O masculino traz o feminino para esse processo de luz. Porque o feminino, ele observa, ele recebe. E ele vai observar que esse masculino consciente está conseguindo realizar, está conseguindo fazer aquilo que quer fazer, ou aquilo que precisa ser feito. Um exemplo claro desse processo é quando a mulher, vou pegar o exemplo da mulher, ela consegue fazer, faz acontecer, mas ela fica se sentindo ainda inferior àquilo que está fazendo. Não reconhece a grandeza do que está fazendo. Ou quando é elogiada por aquilo que fez, diz, nunca tudo isso, sabe? É, qualquer um faz melhor. Quando não assume, quando não recebe, quando ainda como é que se diz? Quando se boicota, sabe? Quando procrastina. Todas essas questões é quando a gente tem um ativo que faz, que é capaz de fazer, mas o feminino ainda está precisando ser puxado para cima, nesse processo cíclico de consagração. Então, quanto mais o feminino vem para o sagrado, mais o masculino se cura. E quanto mais o masculino se cura, mais o sagrado aflora. O sagrado feminino aflora. Perdão, tá falando? Então, é um processo cíclico. E esse processo, ele costuma ser sempre em processo de despertar. Ele costuma ser gradual, positivo, para cima. Né? Sempre é um processo de cura. Quando a gente tem um processo de retrocesso que a gente julga ser retrocesso, na verdade é um processo de repouso, é um processo de calma. E às vezes é um processo de luto, né? Um processo de negação de um eu, de uma forma de agir em que estávamos acostumados e que estamos começando a abrir mão. Quando a gente começa a abrir mão do nosso velho eu, dos nossos padrões, do nosso padrão de pensamento, enfim, quando a gente começa a aprender coisas novas e deixar o velho eu para trás, a gente entra num processo de luto. Mas esse processo de luto, não se engane, não é da sua essência, não é do seu sagrado, é do seu ego. O ego é essa camadinha que a gente cria, esse personagem social, cuja única função é nos proteger. Só que às vezes ele entra em um processo profano, masculino, e começa a nos proteger até daquilo que nos faz bem. E começa a colocar a gente dentro de uma caverna que não é a caverna da introspecção, é a caverna do medo.
Não é aquela caverna onde a gente se encontra, onde a gente encontra a nossa abundância. É a caverna onde a gente se oprime. E isso é bem complicado, porque às vezes para sair, às vezes só com a ajuda de alguém externo mesmo. É o caso, por exemplo, de quem manifesta a doença da depressão. Foi o meu caso, né? Eu tive depressão profunda, tive vários episódios. Não escondo que tentei suicídio diversas vezes, mas tudo isso porque meus processos estavam todos na sombra, né? Não estavam conscientes. Eu não sabia quais forças estavam agindo sobre mim, e essas forças, na verdade, eram internas, né? Forças internas agindo sobre mim. E eu não tinha a menor noção delas. Então, quando a gente começa a trazer isso para a percepção, a gente começa a se curar. E aí chega no objetivo que todo mundo quer. Todo mundo quer se curar. Todo mundo procura as práticas holísticas, o autoconhecimento, blá blá blá, para se curar. Na verdade, quem quer se curar é o ego. A nossa essência quer acordar, quer despertar. Quem precisa da cura é o ego, é essa ilusão, esse ferido, esse machucado que vê perigo em tudo, é inseguro, é esse personagem que a gente carrega, que leva um nome que outras pessoas nos deram quando a gente nasceu, que são os papéis sociais. Já ouviram falar, né, que em casa a gente parece um personagem, no trabalho a gente veste outro personagem, são as máscaras sociais e tal. Então, o problema é quando a gente se confunde com isso, que a gente se identifica com esses personagens. O processo de despertar o sagrado feminino te permite se despir desses personagens, porque o processo de autoobservação também é um processo de identificar o que é você e o que não é. O que é o seu ego e o que é você, a sua essência. O que é uma reação aprendida pelo seu cérebro e outra parte do seu cérebro dizendo calma, você pode agir diferente nessa situação. Então esse balançar é um processo natural de harmonia. E essa é a palavra mais bonita que eu conheço, harmonia. A harmonia, ela não é competitiva nem combativa. Combativa, acho que tá certo, né? É o processo pacífico de autoaceitação do ciclo, do fluxo. Não é, por exemplo, uma votação, como acontece na democracia, né, em que um perde, o outro ganha. É um processo de encontramos o equilíbrio, encontramos o nosso mover. Ora essa energia está por cima, ora essa energia está por baixo, ora elas estão confluentes. E assim como o corpo biológico masculino e o corpo biológico feminino se fundem para formar uma criança, para formar um novo corpo, a energia do sagrado masculino e a energia do sagrado feminino, quando se unem, também geram uma criança. É a chamada criança interior, que é o nosso ser vivo, espontâneo, alegre, criativo, iluminado, que brinca, que se diverte, que cria poemas, que faz arte. Essa criança só surge quando as nossas polaridades estão em harmonia. Ela é a harmonia. Não consigo me conectar com a minha criança interior. Qual polo tá na sombra aí? É o masculino ou o feminino? O que que te impede de brincar? O que que te impede de enxergar a vida com, com leveza, com brincadeira, com o que a gente chama na lei do tempo, né, o macaco azul? O que que impede? Ah, é uma doença que eu tenho. Ah, é a minha condição financeira. Ah, é a minha mãe, né? Ela é o inferno na minha vida. Quando a gente faz isso, quando a gente fala isso, a gente tem a oportunidade de perceber aquela sombra do feminino que eu falei. Como assim, sombra do feminino? Você está dizendo que então essa doença que está me impossibilitando de fazer alguma coisa é coisa da minha cabeça? Não, não é coisa da sua cabeça. Mas é algo que, quando você estava inconsciente, atraiu para si, ou desenvolveu.
como é o caso da depressão. A depressão, ela é genética. Ela passa de pai para filho, às vezes, né, a pessoa tem a predisposição genética, mas em algum momento ela pode desenvolver, ela pode se deparar com gatilhos que ativam essa depressão, mas ela já tem a predisposição genética desde que nasce. Quando ela desenvolve a depressão, ela diz, ok, o gatilho estourou e eu estou nessa fossa. Só que é aí que entra o processo da consagração. O que você faz com essa informação da fossa que você recebe? Ok, eu estou na fossa, o meu cérebro não está produzindo os hormônios necessários para eu ficar feliz. E agora? Esse e agora é quando a gente está no processo de transição da, da etapa de utilizar o feminino para observar o que está acontecendo, para usar o masculino e fazer algo a respeito. No meu caso pessoal, esse processo foi, primeiro de tudo, eu preciso sair de casa. Eu identifico que nesse ambiente que eu estou, a minha mãe está me adoecendo. E ela vai continuar nutrindo essa doença, ela vai continuar me humilhando, ela vai continuar me colocando para baixo, ela vai continuar negando a minha doença, e eu vou acabar cometendo mais uma tentativa de suicídio. Então, o meu masculino, um impulso de desespero, de sobrevivência, saiu de casa de uma hora para outra, sem praticamente nem, nenhuma estrutura para morar sozinho. Mas depois que eu dei esse primeiro passo, que acalmou esse masculino, o feminino começou a observar que havia outras possibilidades de ajuda, que havia outras possibilidades de eu começar a me erguer. E aí o processo foi seguindo. Mas o que você faz quando percebe? Não é um processo de culpa, de se dizer, eu só estou aqui porque eu sou culpado, porque eu fiz comigo. Não. É o que você faz a partir do momento que você percebe. O Mestre Jesus falava, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando você conhece a verdade, só o fato de você saber que ela está ali, ela já te liberta. Ela já te tira da sombra. E você pode trilhar um outro caminho. O problema é justamente quando a gente não conhece a verdade. O não conhecer a verdade é o estado de sombra, é o estado profano, independente do que seja. E eu estou falando de verdade interna, tá, gente? A nossa verdade. Não a verdade que o mundo declara, que as pessoas, que a sociedade, que a Bíblia ou a lei do tempo, né? Estou falando da sua verdade, aquilo que a sua consciência experiencia individualmente. E depois ele diz também, o Mestre Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim. Como que o cristianismo entende isso? Que devemos adorar Jesus como Deus, né? Seguir Jesus, porque ele é o caminho, a verdade e a vida, e só por meio dele a gente chega a Deus. O que que eu sinto a partir disso? Ele diz, eu sou a verdade. Ou seja, não se trata da pessoa, Jesus, se trata da verdade. Só por meio da verdade a gente encontra o caminho, a gente encontra a vida e a gente chega a Deus. Esse Deus, ele você pode interpretar ele, ou entender ele, ou sentir ele de diversas formas, sob diversas perspectivas ou visões. Mas, independente do que você acredite que seja Deus, ou que não seja Deus, né? Enfim, que você não acredita em Deus, o que é mais importante é o processo de conexão de você com Deus. Porque Deus ele pode ser qualquer coisa, ele pode ter qualquer formato, ele pode ser, enfim. Cada um aqui, se a gente falar o que é Deus para cada um vai dar uma resposta. Mas o que é igual para todo mundo é o, o ato de eu me conectar com a divindade. O ato de eu me reconectar com essa essência primordial. Quando a gente se reconecta com ela, independente do que você acredita que seja, a gente tem a sensação de
retorno para casa, de voltar para casa, de voltar para a nossa essência, de voltar para o nosso centro, de voltar para a nossa verdade. E aí é que está. Quando nós estamos na nossa verdade, a gente se liberta de todas as amarras, inclusive as do ego. Porque o ego é a grande ilusão. É uma ilusão que a gente cria para se proteger. Mas quando a gente está na nossa verdade, no nosso centro, na nossa harmonia, a gente é um com Deus. A gente é um com Deus, a gente é um com a natureza, a gente é um com o universo, com a criação, com a nossa criança interior, com os nossos propósitos. A gente é um só com os nossos desafios, com os nossos... Enfim, tudo se torna sagrado. Porque você está no centro. Você está na dimensão zero, na dimensão do todo, do infinito, naquela fagulha que é a perfeição, onde tem toda a potencialidade para criar um universo totalmente novo. E você pode criar um universo totalmente novo quando você parar de enxergar que esse aqui é o único universo que pode existir. E onde que a gente faz isso? No silêncio. Esse silêncio não é o silêncio de desligar a música, de desligar os barulhos externos, não. É o silêncio interno, lá no núcleo do coração, no núcleo do sentir, porque também não se trata do coração, órgão, matéria, se trata do núcleo do seu sentir. E o que acontece quando você tira tudo que é informação de ruído? Seus pensamentos, seus medos, suas emoções, até mesmo comichões pelo corpo. O que acontece quando você sente algo que é mais do que o que o seu corpo informa? O que você sente entre o processo de inspirar e exalar, aquele momento zero da respiração, um momento entre um pensamento e outro em que não tem pensamento nenhum, esse estado de vazio, que não tem nem a ver com luz e sombra, é um estado extra, terceiro estado. Nesse vazio, você se conecta com essa verdade, com essa divindade. Quando você não se apega a quem você é, ou a qual sexo você tem, ou a qual gênero, ou a qual nome, ou qualquer que seja o rótulo, e ali tudo pode acontecer. Inclusive, voltar para cá, voltar diferente. Com muito amor, assim falei, e gratidão por me escutarem e por permitirem que eu pudesse cooperar com o meu sentir e o meu pensar. Arroba.